Toski, para que faça a leitura do artigo 36 do Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso, artigo 36. O acolhimento de idosos em situação de risco social por adulto ou núcleo familiar caracteriza a dependência econômica para os efeitos legais. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, cópia da ata da terceira reunião ordinária foi enviada a todos por correio eletrônico. E dessa forma, coloco em discussão única a ata da terceira reunião ordinária. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação a ata da terceira reunião ordinária, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Aprovada a ata da terceira reunião ordinária. Solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura do expediente. Ofício número 37, 2014, do IPRESBIS, prestação de contas. Prezado senhor, atendendo a disposição legal, encaminhamos em anexo o balancete mensal relativo aos meses de novembro, dezembro e balanço anual de 2013. Atenciosamente, Paulo Roberto Scheid, diretor-presidente. Ofício número 39, 2014, do IPRESBIS, assunto prestação de contas, balancete de janeiro de 2014. Atendendo disposição legal, encaminhamos em anexo o balancete mensal relativo ao mês de janeiro de 2014. Atenciosamente, Paulo Roberto Scheid, diretor-presidente. Matérias recebidas. Moção número 94/14, César Augusto Acorce de Godoy. Ao Executivo Municipal, propondo a elaboração e envio de projeto de lei que autoriza a celebrar convênio entre o município de São Bento do Sul e a JCI São Bento do Sul, nos moldes do projeto anexo. Moção número 95/14, Claudiomar Votroba, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras, apelando de forma emergencial para a restauração da ponte sobre o Rio Banhados, na Vila Schwartz, no bairro Serra Alta. Requerimento número 70/14, Edmar Geraldo Salomão, solicitando envio de expediente à Diretoria de Relações Institucionais da Oi Telecom, em Santa Catarina, com cópia ao Executivo Municipal, solicitando reparos na rede de telefonia da Rua Belém, no bairro Serra Alta. Requerimento número 71/14, Claudiomar Votroba, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Planejamento e Urbanismo, solicitando a instalação de estacionamento em frente à Escola de Ensino Fundamental Professor João Ropelato, no bairro Serra Alta. Indicação número 575/14, Peter Alexandre Knoibler, solicitando o patrulhamento da Rua Pedro Paulo Schrott, Avenida José Grossil e Rua Professor Antônio Quimelli, localizados no bairro Rio Negro. Indicação número 576/14, Márcio Drevik, solicitando o patrulhamento e ensaiamento da Rua Alberto Torres, no bairro Rio Vermelho Povoado. Indicação número 577/14, Edmar Geraldo Salomão, solicitando serviços de manutenção no ponto de ônibus da Rua Matias Nosso, no bairro Serra Alta. Indicação número 578/14, José Hermínio Grem, propondo a construção de um abrigo de passageiros no ponto de ônibus localizado na Rua Stanislau Furman, em frente à residência 669, no bairro Brasília. Indicação número 579/14, José Hermínio Grem, propondo a construção de uma faixa de pedestres elevada na Rua das Margaridas, em frente à Igreja Católica, no bairro Brasília. Indicação número 580/14, Claudiomar Votroba, solicitando a desobstrução de Boca de Lobo, na Rua das Neves, próximo ao número 2188, no bairro Serra Alta. Indicação número 581/14, Claudiomar Votroba, solicitando a pavimentação asfáltica da Rua Luiz Rittel, no bairro Xirã. Ofício número 001 de 2014, da Associação Tradição Futsal Clube de São Bento do Sul. Através desta Associação Tradição Futebol Clube de São Bento do Sul, vem muito respeitosamente solicitar a renovação de regularidade de entidade pública municipal. Colocamos-nos à disposição, sem mais para o momento, renovamos os protestos da mais distinta consideração. Professor Paulo Roberto Matzenbacher, presidente da Associação Tradição Futsal Clube de São Bento do Sul. Ofício número 01 de 2014, da FETEP, Fundação de Ensino, Tecnologia e Pesquisa, renovação de regularidade de entidade pública municipal.
a Fundação de Ensino, Tecnologia e Pesquisa, de direito privado, sem fins lucrativos e de duração ilimitada, declarada de utilidade pública municipal e estadual, fundada em 5 de novembro de 79, sediada em São Bento do Sul, vem por meio deste solicitar a Vossa Senhoria renovação de regularidade da entidade pública municipal, por se tratar de entidade que visa contribuir com o desenvolvimento social e econômico da região, através do fomento e incentivos a iniciativas empreendedoras voltadas ao desenvolvimento de tecnologia e inovação. Nesses termos, pede deferimento a Adelino Denk, presidente do Conselho Curador da Fundação de Ensino, Tecnologia e Pesquisa. Encaminho para as comissões de Finanças, Contas e Orçamento os balancetes do Presbis, bem como encaminho as comissões de Finanças, Contas e Orçamento e a Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo as prestações de contas da Associação Tradição Futsal Clube de São Bento do Sul e da FETEP. Coloco em discussão única a moção de número 94 e transmito a condução dos trabalhos ao vereador Edmar Geraldo Salomão para fazer uso da palavra. Assumindo os trabalhos dessa mesa diretora, eu coloco em discussão única e votação a moção número 94 de 2014, de autoria do vereador César Godoy, ao qual concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, conforme conversamos ontem na reunião com o prefeito municipal, eu estou enviando via moção, tentando seguir a linha que o vereador Fernando Malon fez como moção para poder discutir aquela do cemitério. Eu discuto agora para que a prefeitura autorize, ou melhor, envie para a Câmara para a gente deliberar aí, quem sabe aprovar, para fazer um convênio com a JCI São Bento do Sul e viabilizar o projeto ônibus universitário que vai beneficiar um sem número de estudantes que estudam fora de São Bento do Sul, nas cidades principalmente de Joinville, Jaraguá, Guaramirim e Mafra, e aqueles estudantes que passarem nos critérios pré-determinados, que façam jus à bolsa de estudo, serão beneficiados com uma bolsa de estudo que está sendo alinhado entre Câmara de Vereadores e Prefeitura Municipal. Então eu peço o apoio aos meus pares para que aprovem essa moção e para que o prefeito possa, em querendo, mandar projeto de lei a essa casa. Continua em discussão a moção. Com a palavra, o vereador Peter Alexandre Knoibler. Senhor presidente, senhores vereadores, obviamente que, voltando a essa casa, o projeto de lei encaminhado pelo Executivo, ainda discutiremos, mas eu preciso me colocar favorável a essa questão, até porque estudei em Joinville, eu fiz a minha graduação em Joinville e durante algum tempo me desloquei de São Bento a Joinville, estudava à noite e meu pai está aqui, não posso mentir sozinho, não me deixa mentir sozinho. Foi difícil, foi suado, e eu agradeço muito o sacrifício que foi feito para que eu pudesse estudar, mas, e meu pai teve condições de colocar de me dar essa oportunidade de estudar em Joinville e fazer a minha graduação lá. Depois eu fui morar em Joinville, junto com meu avô, enfim, mas durante um período eu tive essa necessidade de custear também o transporte, além da mensalidade, e realmente foi um tempo de lutas para a minha família. Então, eu quero me colocar favorável a essa moção e, desde já, solicitar celeridade ao prefeito, né, e aí para que um projeto de lei que venha viabilizar esse tipo de situação possa ser colocado o quanto antes para beneficiar esses estudantes de São Bento do Sul que se deslocam para realizar a sua graduação, os seus estudos fora do município. Continua em discussão a moção. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação a moção de número 094 de 2014 e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção número 094 de 2014, de autoria do vereador César Godoy. Devolvo os trabalhos da mesa diretora ao vereador César Godoy. Coloco em discussão única a moção de número 95, de autoria do vereador Claudiomar Votroba. Com a palavra, senhor vereador. Senhor presidente e demais vereadores, essa moção realmente é apelando mesmo de forma emergencial a restauração da ponte Rio Banhados, ali na Vila Schwartz.
Então, esse pedido partiu de muitas famílias ali que residem na Vila Schwartz, nos fundos, já passando a ponte ali, e a situação da ponte está precária mesmo, correndo riscos ali com as fortes chuvas aí da ponte ser levada. Então, gostaria que já está as fotos ali, ó. Tem uma parte da ponte ali que já foi remendada por moradores, aquelas 3 tabinhas no meio ali, tem mais algumas tábuas soltas na frente, já está levantando as pontas da tábua. Olha esse travessão ali, ó. Esse travessão da ponte já caiu. Só está escorado em mais um ali, então a situação está realmente bem complicada. E a gente pede aí um apoio total do Executivo, que realmente tome uma solução de urgência para a restauração dessa ponte. Pode ver ali, tem um espaço, até o cachorrinho está preocupado com o buraco ali, está olhando ali. Então, já chegou a cair nesse buraco ali dois carros, né, que correu a roda ali, acabou caindo, mas a gente pede aí um apoio do Executivo que tome uma providência rápida, porque esses moradores ali estão sofrendo, às vezes precisa de material de construção, e eles moram bem nos fundos, então não tem que deixar de perto da ponta o material e puxar no carrinho, porque ninguém vai se arriscar a passar com um caminhão carregado aí de areia aí e de repente despencar da ponta aí para baixo. Então a gente pede um apoio mesmo aí. Muito obrigado aí, presidente. Continua a discussão, vereador Ede, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho muito oportuno, vereador Votroba, a sua moção solicitando providência do Executivo Municipal, porque, inclusive, seria importante que alguém lá da própria Defesa Civil, alguém que está lá, para ir dar uma olhada lá para limitar um peso de passagem de momento, porque ela realmente oferece perigo, conforme Vossa Excelência mostra pelas fotografias, porque as pessoas correm um risco, pode passar um carro aí com excesso de peso, qualquer coisa lá, então limitar aí por enquanto até a Prefeitura tomar as providências, mas eu quero lhe cumprimentar pela moção, meus parabéns, vai ter meu apoio, vereador. Vereador Pete. Da mesma forma, eu quero me colocar favorável a essa moção e dizer e parabenizar o vereador pela providência em colocar essa manifestação, até porque nós precisamos, inclusive, evitar que possa acontecer algum tipo de primeiro, dano material e que depois a Prefeitura tenha que ressarcir esse dano material ao usuário, assim como já aconteceu em outras situações nesta casa. Mas pior do que isso, que aconteça uma fatalidade, alguém se acidente lá e possa realmente sofrer danos físicos, quem sabe até, enfim, morrer ali naquela situação. Enfim, precisamos prevenir, e a situação está passando da hora de prevenir. Então, fica aqui a minha manifestação de total apoio e de pedir realmente urgência nessa situação que realmente assusta no visual do que está acontecendo naquela localidade. Em discussão, ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação a moção número 95, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Aprovada a moção de número 95. Em discussão única, o requerimento de número 70, de autoria do vereador Edmar Geraldo Salomão. Com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, nós fizemos esse requerimento aí, já fomos ouvir lá a comunidade e lá realmente constatamos, talvez até a empresa tenha tomado alguma providência em relação, mas os cabos da telefonia estão no chão lá, na Rua Belém, e já por 2 semanas lá. Então, o pessoal está se sentindo prejudicado lá com questão da internet, questão de própria telefonia. Então, a gente está solicitando isso aí, e por causa disso nós pedimos o apoio para que eles tomem a providência relacionada a esse fato. Muito obrigado. Em discussão, ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação o requerimento número 70, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam sentados. Está aprovado o requerimento de número 70. Em discussão única, o requerimento de número 71, de autoria do vereador Claudiomar Votroba. Com a palavra. Esse requerimento realmente partiu lá dos moradores e dos professores, de alguns alunos que usam o Colégio João Ropelato ali, e sim toda a rua ali que usa a Rua Belém.
É a questão do estacionamento, que a prefeitura fizesse um estacionamento ali em frente à escola João Ropelato. Ali justamente tem as fotos ali, pode ver os dois carros estacionados dos dois lados, e ali a linha do ônibus, então acaba, se o ônibus passar no momento e vir um carro de baixo, um vai ter que esperar. Então a gente está pedindo realmente esse estacionamento ali, nesse mato ali que está, ali até podia dar uma plainada ali, jogar um saibro, já facilitaria muito a vida dos pedestres ali e também dos alunos que frequentam a escola. Então a gente pede também um apoio do executivo aí, e se pudesse também, de repente, a empreiteira já está fazendo um debate nos barrancos ali, então, de repente, o secretário conversando com o responsável da empreiteira ali, esse serviço se resolveria rápido. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Coloco em votação o requerimento número 71 e solicito aos vereadores que forem favoráveis que permaneçam sentados. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 157, que autoriza a abertura de créditos adicionais especial e suplementar no orçamento vigente do município. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação o projeto número 157, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam sentados. Aprovado o projeto 157. Em segunda discussão, o projeto de lei número 158, que estabelece no âmbito do município de São Bento do Sul sanções e penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus tratos aos animais e dá outras providências. Senhores vereadores, conforme já discutimos na primeira discussão desse projeto e também como amplamente já divulgado pela imprensa do município, aqui aprovamos recentemente um projeto de lei de minha autoria que fazia de proteção dos animais, vamos chamar dessa forma, em que o executivo entendia que havia vício de origem e por isso buscaria judicialmente a inconstitucionalidade da lei. O efeito prático disso é que casos de maus tratos e crueldade dos animais continuariam até que a lei fosse julgada, e isso com certeza demoraria mais de um ano. Tendo em vista isso, que não é do interesse da população, em reunião com os vereadores e com o prefeito municipal, decidi que indicaria aos vereadores, recomendaria aos vereadores que aprovassem essa lei do Executivo, revogaríamos aquela aprovada nessa Câmara de minha autoria, e aí o prefeito também se comprometeu no menor tempo possível, fazer essa lei ser cumprida. Então, é por isso que eu conclamo aos senhores vereadores que aprovem essa lei vinda do Executivo para a proteção dos animais. Continua em discussão. Vereador Pete, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, assim como colocou o presidente com relação a esse projeto, foi muito importante a participação dos vereadores na reunião junto ao prefeito, para que a gente conseguisse tramitar de uma forma muito mais rápida a possibilidade de execução dessa lei, uma vez que não haverá mais a necessidade do Executivo entrar judicialmente contra essa situação, contra a lei sancionada devido ao veto que foi dado o contraveto que foi dado nessa Casa de Leis e posterior sancionamento da lei pelo presidente. Ok. Muito produtiva a reunião, aliás, gostaria aqui de manifestar a minha satisfação de poder ter participado daquele debate democrático. Infelizmente, nem todos puderam participar, mas, enfim, fazia parte do processo. Mas também aguardamos que o prefeito, assim como comprometido na reunião, envie uma nova lei versando sobre a contratação de médicos, e a adequação da lei municipal àquilo que o Ministério da Saúde já colocou, conforme havia proposto o vereador Tirso no seu projeto de lei. Então, agora, estamos tramitando esta no aguardo da Prefeitura, na maior brevidade possível, obviamente, colocá-la em prática e também encaminhar o projeto de lei que visa regulamentar a possibilidade de contratação de médicos para a estratégia de saúde da família em variadas formas de horário.
Quero salientar aqui também que hoje já houve alguns comentários, né, e chega distorcida a informação, até aponta, né, que uma vez que, não, agora, se já com 40 horas já era difícil, com 20 horas, então, que agora os médicos aí que não vão atender mais a população. Então, a informação acaba chegando distorcida, e isso é um problema. Na verdade, esclarecer que a contratação dos médicos para o ESF continua sendo 40 horas. E a atividade do ESF continua sendo 40 horas, com a possibilidade de contratar 2 médicos 20 horas para atender as 40 horas. Não é que vai agora, o médico vai atender só 20 horas e vai atender ao ESF. Não, a obrigatoriedade é que o ESF continue atendendo 40 horas semanais, todos os dias. Mas que haja a flexibilidade na contratação dos médicos justamente para facilitar essa contratação. Então, eu quero me manifestar aqui favorável, presidente, e dizer que foi um exercício muito importante de democracia o que fizemos nesses últimos dias aí com a aproximação entre o Legislativo e o Executivo nas questões de decisão e de trâmite dos projetos. Concordo plenamente, vereador. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Coloco em votação o projeto número 158 e solicito aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam sentados. Aprovado o projeto de lei número 158. Em segunda discussão, o projeto de lei número 159 do Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a apoiar evento do Jeep Clube de São Bento, concedendo premiação e dar outras providências. Vereador Fernando Malon, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu recebi, talvez não sei se os senhores também receberam, um e-mail do André Lucas Munhoz e do Rodrigo Diner, presidente e vice-presidente do Jeep Clube, dando algumas informações sobre o evento que vai acontecer no final de semana. E peço vênia para ler o que foi enviado. Bom dia, senhores. Estou enviando alguns dados relativos ao nosso evento que ocorrerá no dia 22 de fevereiro. Isto serve para justificar o auxílio dado para a Secretaria de Turismo no valor de R$4.000. Hoje temos 80 carros inscritos, totalizando de 250 a 300 pessoas participando. 85% desse número são visitantes de outras cidades e estados. Segue a relação. Florianópolis, 5 carros, Blumenau, 7 carros, Joinville, 10 carros, Jaraguá do Sul, 5 carros, Oeste de Santa Catarina, 10 carros, Chapecó, Joaçaba, Capinzal, Sul de Santa Catarina, 7 carros, Tubarão, Criciúma, Paraná, 19 carros, Curitiba, Londrina e Apucarana, São Paulo, 4 carros, Sorocaba e São José dos Campos, Mato Grosso, 1 carro de Cuiabá, Rio Grande do Sul, 2 carros, Lagoa Vermelha. Parceria com o Novo Hotel, sucesso total. Hotel lotado para o fim de semana desde semana passada. E quero ver que os outros hotéis também tenham tido vantagens com este evento. Arrecadação de 1.500 quilos de alimentos não perecíveis que serão doados ao Hospital Sagrada Família, a PAI e a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Cada entidade ganhará 500 quilos no mínimo. O rally gera receita de R$100.000, não pode dizer R$100.000, mas em torno de R$100.000, diretamente na economia local, através de serviços de borracharia, hospedagem, alimentação, combustível e compras locais. Além de a maioria dos competidores serem diretores e ou proprietários de empresas ou ocupam cargos de decisão, colocando assim São Bento do Sul uma vitrine para futuros investimentos nos mais variados segmentos. O rally também fomenta o turismo, pois muitos competidores trazem suas famílias para passear enquanto competem. Eles mandaram um convite para todos os vereadores, em anexo, né? Está largada e tal. Este projeto, como nós tínhamos falado na última sessão, ele é um projeto que nós conseguimos, com um projeto, resolver, ajudar duas situações. O Jeep Clube, que é uma entidade esportiva, mas também social, e muito social, que já foi chamada e nunca se negou a ajudar São Bento do Sul e os municípios da região em momentos de calamidade. E vai também beneficiar entidades como a Rede Feminina, a PAI, Hospital. Nós podíamos dar esse dinheiro direto para comprar comida para essas entidades, mas aí só resolvemos um problema. E agora, com o Jeep Clube, resolvemos 2 problemas. Muita gente virá, será um final de semana agitado, até porque temos também a corrida final de semana, que foi postergada, né? Então vai ser uma semana de agito, e isso é muito bom fomentar o turismo. Por isso que eu entendo que é de plena justiça que se auxilie
o Jeep Clube de São Bento do Sul, e por isso eu peço o apoio dos vereadores. Obrigado. Durante a discussão, eu só queria endossar todas as palavras do vereador Fernando Malon, que eu também ouvi muito zum de que para o esporte como um todo não tem, mas para o Jeep Clube tem, e eu acho que é um argumento que não procede. Pelos dados que Vossa Excelência levantou, eu também recebi, acho que todos receberam um e-mail do Jeep Clube, e eu falei disso também, acaba que tendo uma função social muito importante do Jeep Clube, não é somente o esporte, por ser um esporte, o que já seria de incentivar se fosse só pelo esporte, mas também pela função social digna de registro que o Jeep Clube tem em nossa cidade. Então, eu queria endossar as palavras do vereador Fernando Malon, e não havendo o vereador Pete, por favor. Eu gostaria de fazer ainda uma complementação com relação a essa situação, porque, além da parte esportiva do processo, o vereador Fernando Malon elencou aqui os carros inscritos, em torno de 70 carros de fora. Hoje de manhã eu escutei na rádio que tinham 81 e estavam esperando mais inscrições do vereador. Ok, mas que sejam, 70 carros de fora, pelo menos o piloto e o copiloto. A movimentação econômica que gera no município é bastante grande. Além disso, é uma modalidade esportiva. Existem os argumentos de que são pessoas que têm mais posses, eventualmente, pode até ser, mas eu conheço muitos dos que praticam rally e que são pessoas que não têm excesso de posses. E aqui nós estamos falando em R$4.000, que se for para dar R$4.000 e distribuir entre as escolinhas municipais de qualquer outra modalidade, pulveriza esse valor e realmente não consegue ajudar grandes coisas. Não tiro aqui a preocupação, até porque participamos ontem da reunião junto com os técnicos esportivos, a preocupação que ainda reside com esse vereador com relação à diminuição do repasse que vai ser feito às associações, enfim, não tira a minha preocupação. Mas uma coisa não pode ser confundida com a outra. Até porque nós temos que manter a nossa coerência. No ano passado, nós fomentamos o turismo através de várias iniciativas de participação da prefeitura junto a outras entidades. Por exemplo, vou colocar aqui a Feistock, que, em tese, também é uma entidade que visa lucro, mas, no nosso entendimento, promove o comércio de São Bento do Sul, promove a rede hoteleira, promove restaurante, promove uma série de coisas. Então, me coloco favorável também a esse repasse, dizendo que uma coisa tem que ser analisada por um prisma e nós não podemos perder o foco de que o esporte precisa mais dinheiro, mas nós não podemos misturar as duas coisas. Continuando a discussão, e ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação o projeto número 159, solicitando aos que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de lei número 159. Solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto de lei número 149 do Executivo. Projeto de lei número 149, fica extinta a Associação de Fomento Empresarial de São Bento do Sul, Serra Alta. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Comércio, Agricultura, Transporte e Meio Ambiente. Recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Coloco em primeira discussão o projeto número 149, com a palavra o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, nessa semana eu tive uma conversa com o secretário de Desenvolvimento Econômico, vereador Geraldo Weimann, e me explicou, ele que assumiu há pouco tempo a secretaria, me explicou a situação lá. Já não existe mais o condomínio. Existem 3 empresas que estavam adimplentes com o fundo de reserva. Outras empresas não estão mais. O valor que tinha lá depositado, mais ou menos R$10.000. Eu lembro que nós discutimos no ano passado, na sala de comissões, como é que fazia a divisão e tal, os outros que pagavam, enfim. Só existem 3 empresas e elas vão receber a devolução proporcionalmente ao que pagavam, porque um pagou um pouco mais do que o outro e vão receber dessa forma. Quanto mais nós demorarmos, menos dinheiro vai sobrar.
porque por mês é R$ 250 de contabilidade que é pago para fazer essa contabilidade. Então, por mês, se diminui R$ 250. Deve ser resolvido. A questão de apoio a empresas incubadas vai ser feito de outra forma, até por exigência do Ministério Público, por licitação. Não sei se vai dar certo, porque, enfim, vamos ver os critérios que vão ser feitos. O Ministério Público, às vezes, tem algumas coisas meio esdrúxulas, mas, enfim. E, por isso, que o Poder Executivo pede a aprovação desse projeto. O secretário me trouxe informações, mas eu, vindo para cá, eu deixei isso no meu escritório. Na próxima sessão, eu trago os dados que ele me apresentou para apresentar a Vossa Excelência. Obrigado. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, informo que esse projeto será levado à segunda discussão e votação em uma próxima sessão. Também solicito ao secretário para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto número 161, que autoriza a abertura de créditos adicionais especial e suplementar no orçamento vigente do município. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Coloco em primeira discussão o projeto número 161 e ninguém querendo se manifestar, informo que esse projeto, da mesma forma, será levado à segunda discussão e votação em uma próxima sessão. Solicito a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto de lei número 53, que denomina de Milton Torres, Rua do Município. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Comércio, Agricultura e Transporte e Meio Ambiente, recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Primeira discussão, projeto número 53. Vereador Pete, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, tanto esse projeto, e aqui muito mais colocando aos internautas que nos assistem e à comunidade que aqui está, ele é um projeto da mesa diretora, mas que veio por sugestão de um vereador mirim. Tanto este projeto quanto o próximo, que denomina ruas, também é o vereador mirim que mandou esse projeto. Ele tem que passar pela mesa e passar pela aprovação dos vereadores. Então, fica aqui o registro, né, de que o trabalho que os mirins estão realizando é um trabalho importante, né? Eles estão comprometidos com o processo e nós estamos muito felizes de poder oportunizar a esses jovens, né, o exercício da cidadania, propondo leis e trazendo até a Câmara de Vereadores aquilo que eles entendem por correto na sua gestão. Vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, fora o que o vereador Pedro já falou sobre a iniciativa dos vereadores mirins, eu quero enaltecer a pessoa do homenageado, seu Miltinho Torres. A pessoa, primeiro, que é uma pessoa muito simpática, muito querida, sempre sorrindo, e a alegria dele faz falta para muita gente. Ele participou de diversos clubes, tudo. Mas vendo a biografia dele, que é interessante, ele serviu, ele foi para a Segunda Guerra? Não. Na Marinha só. Na Marinha. Não chegou aí. Estava para ir, daí acabou a guerra. Acho que foi mais ou menos isso, né? Estava para ir, acabou a guerra, ele se escapou. Mas a verdade é que o seu Miltinho merece essa homenagem. A família toda, 4 filhos, todos pessoas de bem. Enfim, não há o que se falar, é uma inteira justiça que se faz ao seu Miltinho Torres. Tem tantas pessoas que são homenageadas aqui, às vezes a gente não conhece, vota, mas no caso do seu Miltinho a gente lembra dele e com certeza merece essa homenagem. Em discussão, vereador Ede. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho esse projeto de suma importância, ainda mais ele vindo da mesa diretora ou dos vereadores mirins que compuseram a legislatura passada.
em homenagear uma pessoa que muito fez por São Bento do Sul, tanto na área esportiva como na área de trabalho. Um grande amigo nosso, Miltinho Torres, tivemos o prazer de ser amigo dele durante toda a sua existência, e desde menino já o conhecíamos. Quando nós éramos armadores de palito de bolão, nós já armávamos bolão para ele. Ele sempre tinha uma expressão, quando ele jogava a bola, ele dizia, tchau mesmo, para ver se dava 9 lá embaixo. Ele deve estar dizendo lá em cima, tchau mesmo, São Bento do Sul me homenageia. E eu acho que é esse o papel e a função dos vereadores, mirim, como essa Câmara de Vereadores que compõe essa legislatura, é homenagear as pessoas que realmente merecem, que fizeram por São Bento do Sul. Lhe concedo a parte. Obrigado, vereador, já tinha me manifestado. Mas eu até quero fazer um comentário sobre uma publicação, acho que foi na Gazeta, de uma eleitora, de uma cidadã que... Eu ia tocar nesse assunto. Estou procurando ela aqui, eu vou localizar e vou lhe dizer. Que reclamando que os vereadores ficam discutindo exaustivamente sobre o projeto de nome de rua, como se não tivessem mais nada para fazer. Essa pessoa, primeiro, as homenagens devem ser feitas para que as gerações futuras se mirem nos exemplos das pessoas homenageadas. Segundo, ruas precisam de nome. Quem mora nessas ruas sente dificuldades com correios, com correspondências, enfim. Esses projetos não são banais. Nós discutimos muitas coisas, com muita intensidade. Esta legislatura, muitas vezes, extrapola até o simples trabalho interno da Câmara para buscar coisas fora, discussões de projetos, de soluções para São Bento do Sul. E eu achei totalmente descabida essa crítica, porque nós fazemos muito. Mas temos que, sim, homenagear as pessoas que fizeram a história de São Bento do Sul. São essas pessoas que fizeram São Bento do Sul crescer por muito tempo e merecem, até como exemplo das futuras gerações. Obrigado. Só para complementar, os projetos de denominação de ruas ou qualquer logrador público, ou sou de origem do Executivo ou sou de origem do Legislativo. Ninguém mais pode ficar colocando o nome. É uma função da Câmara de Vereadores, como do Executivo, que tem que pedir para a Câmara de Vereadores para aprovar. Eu acho muito importante isso aí, e achei também que foi fora de propósito essa colocação aí. Muito obrigado. Vereador Votroba. A gente sabe que é de grande importância o nome de uma rua, e a gente gostaria de pedir uma atenção do Executivo a respeito dos nomes novos, né, que está sendo aprovado aqui, que fosse, tipo assim, de imediato para colocar a placa. Porque até então a gente sabe que ruas antigas, se perguntar para um vizinho, para um outro, a pessoa acaba dizendo, fica ali, e uma rua nova já é um pouco, já tem uma dificuldade maior, né? Então a gente pede uma atenção do Executivo mesmo, e que a hora que for de passar o nome desta rua, que essa pessoa tenha o projeto na mão, que o que está acontecendo é erro de português. Tipo assim, estão pegando o nome de rua por telefone, daí a pessoa começa a falar e acaba saindo um nome errado numa placa por uma simples questão de a pessoa teria que pegar o projeto e ver o nome, como que tem bastante nome alemão e polonês, cheio de Z e E, então por telefone não dá certo. Então a gente pede que realmente quem está trabalhando com essas placas ali, que tenha o projeto na mão, que aí vai sair certinho. Obrigado, presidente. Em discussão. Hoje o vereador Fernando Malon antecipou pela segunda vez justamente o que eu ia dizer. Eu estava procurando ver se achava aqui exatamente, mas também não precisa de tantos. Nos clipes, né? Estava localizando, mas o que a moradora disse foi... Não diz o nome. Mas diz o nome? Mas eu citaria sem problema algum, se ela é uma crítica de uma moradora da cidade quanto a um trabalho da Câmara de Vereadores. E eu não achei, infelizmente, mas senão eu citaria, não tem problema algum. Se ela sabe dessa situação, é porque ela consegue nos assistir, ou pessoalmente ou online, não podia antes. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, cada vez que chega um projeto para discutir nome de rua aqui, eu me sinto desconfortável porque eu sei como é que é. Aliás, eu devo confidenciar que lá atrás, quando eu nem sonhava em ser vereador, eu também achava que era mais ou menos assim. Vão lá para falar nome de rua. E cada vez que bota nome de rua, eu tento já olhar qual vai ser a reação. Dizer, nome de rua, é o trabalho do vereador. Primeiro que é um trabalho do vereador e é importante. Segundo que
Hoje, talvez, essa tenha sido a discussão maior sobre o nome de rua que já teve. Primeiro, enaltecendo a pessoa de que foi homenageado. Eu queria cumprimentar o vereador Mirim, que fez a proposição, o Augusto Torres Lucas. E também porque precisa do nome da rua. E outra, a discussão que nós tivemos sobre o nome de rua dias atrás não foi uma discussão interminável, porque foi uma discussão de trabalho, não durou mais do que 3 minutos. Tá? Eu conferi depois. Não procede. Eu acho que as pessoas... virou lugar comum criticar a classe política por criticar a classe política. Eu fui numa reunião do bairro Alpino que a mulher falou tudo o que tinha para falar. Eu falei, tá, a senhora já foi na Câmara de Vereadores? Não. A senhora sabe onde é que é? Não. Vamos lá? Se o senhor vir me buscar, eu vou. Mas daí, para criticar, estamos prontos. Então, não é só o nome de rua, faz parte do trabalho dar nome às ruas. E se não fosse uma observação como a do vereador Votroba, esse nome de rua podia estar errado. Então, faz parte de fiscalização e não é só isso que a gente faz, não. Só queria deixar isso claro, sim. Ninguém mais querendo se manifestar, informo que esse projeto também vai ser levado à segunda discussão e votação numa próxima sessão. Solicito a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto número 54, que dá o nome de rua, denomina de Francisca Lins Maia prolongamento de rua. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, recomenda sua tramitação normal. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Comércio, Agricultura, Transporte e Meio Ambiente, recomenda o plenário a sua tramitação normal. Continua em discussão o nome da rua? Ninguém querendo se manifestar, informo que esse projeto será levado à segunda discussão e votação em uma próxima sessão. Senhores vereadores, na sessão passada colocamos em primeira discussão um projeto de emenda à Lei Orgânica número 4, e de acordo com o artigo 333, parágrafos 6º e 7º do Regimento Interno, é necessário que se proceda também 2 votações a essa matéria, no sistema de voto nominal. Desta forma, coloco em primeira votação o projeto de emenda à Lei Orgânica número 4, perguntando ao vereador... Só uma questão de ordem, senhor Pois presidente. não. Eu preciso ver aqui, não tem que ter um interstício mínimo entre um e outro? Antes tinha. Vereador, aqui deveria ter sido feita a discussão e votação já na sessão passada. Ah, tá. Então nós vamos fazer a primeira. E vamos fazer a primeira. Ah, tá. E aí são 10 dias, né? Interstício. Sim. Isso. Então, pergunta ao vereador Edmar Geraldo Salomão se é favorável ou contrário à emenda. Sou favorável, até porque sou autor da emenda e não teria sentido, mas eu sou favorável à emenda. Vereador Lírio Volpe, favorável ou contrário? Favorável. Vereador Fernando Malon? Favorável. Vereador Ricardo Malinowski? Favorável. Vereador Márcio Drevic? Favorável. Vereador Tirso? Favorável. Vereador, eu só pediria que falasse o microfone para registrar o seu voto, porque fica consignado, vereador. Favorável. Cita vereador Green. Favorável. Vereador Votroba. Favorável. Vereador Pede. Favorável. Me manifesto favorável também. Está aprovado em primeira votação o projeto de emenda à Lei Orgânica número 4 por maioria de 2/3, por unanimidade. Estão inscritos na palavra livre 4 vereadores. 30 minutos para cada um, vereador, é muito? 30 minutos para cada um é muito? Dispondo 10 minutos para cada um poder, até 10 minutos para que cada vereador possa se manifestar. Solicito ao vereador Pete que faça o sorteio do inscrito. Vereador Pete, com a palavra por até 10 minutos, senhor vereador. Não chamei atenção. Senhor presidente, senhores vereadores, algumas pequenas manifestações me trazem à tribuna na noite de hoje. Eu quero começar fazendo uma saudação, obviamente, ao pessoal da imprensa, a todos os senhores e senhoras que aqui estão, aqueles que nos acompanham pela internet também. E de uma forma muito especial, eu quero cumprimentar o Núcleo Extensionista Rondon, o pessoal do Projeto Rondon, que está em São Bento do Sul, fazendo o seu trabalho. Quero cumprimentar o professor
Jason e todos os seus alunos, né, que aqui estão identificados com o seu inconfundível colete laranja. Sejam bem-vindos a São Bento do Sul e dizer que nós estamos felizes porque vocês estão promovendo em São Bento do Sul algumas ações de importância e de relevância, né? Ressaltar aqui a parceria da Prefeitura junto às universidades públicas que cederam os seus integrantes, né, acadêmicos, professores, servidores que estão aqui em São Bento do Sul, né, a Prefeitura dando alojamento, alimentação e abrindo as portas das secretarias, do CRAS, enfim, de outras entidades. Hoje, por exemplo, estiveram na Vila Piltz, fazendo palestra para 30 participantes, já passaram pelo CRAS da Centenário, no Centro Administrativo, enfim, diversas ações de palestras que estão sendo realizadas para a comunidade de São Bento do Sul, e é uma forma, né, de fazer com que os alunos tenham a sua formação mais humanizada, esse projeto, né, é uma forma também de trazer informações relevantes à comunidade de São Bento do Sul, e o nosso agradecimento fica, né, aos senhores e às senhoras. São 13 integrantes aqui em São Bento do Sul, né, estão representados aqui por 4, né, e que já foram, nesses 10 dias, atendidos aproximadamente 2.000 pessoas nas suas atividades. Parabéns, é uma forma também dos alunos retribuírem à sociedade, porque são escolas públicas, são universidades públicas, os cursos em que estão inscritos, e é uma forma de também acrescentarem ao seu currículo a possibilidade de estarem conhecendo novas comunidades, conhecendo novas realidades e trazendo as suas experiências para os diversos municípios em que atuam. Meus parabéns pela iniciativa, parabéns por terem se inscrito no programa também, né, e São Bento do Sul agradece a sua presença aqui. Afora isso, e lembrando da nossa reunião no dia de ontem, lá na Prefeitura, né, onde, junto com o prefeito municipal, para que tratássemos de mecanismos que facilitassem o nosso relacionamento e facilitassem o trato das questões que são de interesse da população, né, pelo Executivo e pelo Legislativo. Eu recebi hoje algumas indicações, né, de situações que precisam ser olhadas pelo poder público e decidi, não por uma indicação formal, e sim enviarei essas fotos que estarei passando aqui hoje para o Pedro Ivo, né, secretário, conforme o prefeito nos orientou que fizéssemos, para ver se essas situações possam ser resolvidas de forma mais ágil, né, não precisando de toda a formalidade da indicação, né, que a casa tem por direito. Né, nós estamos aqui com uma visão do novo terminal ali em frente ao centro administrativo de São Bento do Sul, e a sugestão é que sejam colocadas lixeiras nesse novo terminal. É um negócio muito bacana, muito bonito, mas tem muito lixo jogado ali e, quem sabe, a possibilidade de os próprios usuários terem aonde depositar o seu material é muito mais efetiva se tiver aonde colocar. Então, esse é uma das situações que nós recebemos como indicação no dia de hoje, né, para que trouxéssemos à tribuna e, quem sabe, pudéssemos ser atendidos pela administração. Pode passar a próxima foto, Márcio. Esta placa realmente está lá na frente do centro administrativo, nessas condições, já faz, não sei se uma semana. Não há custo nenhum, né? Vamos tirar essa placa de lá, ou então vamos recolocar no local, né, porque realmente destoa, né, com uma administração que prima pela excelência, né, falando em tudo aquilo que nós tratamos no dia de ontem. Além disso, essa fachada, ela é a fachada de entrada da feira municipal, da feira dos produtores. Não obstante o fato de não ter sido pintada na outra gestão, né, em continuidade aquela parede, eu acho que a gente pode deixar essa página, poderia ter sido pintada também, afinal de contas os canteirinhos foram feitos, a pavimentação foi feita, poderia ter sido pintada, mas já se vai um ano, né, e essa entrada ela poderia ser lavada, pintada. Tem uma janela quebrada ali, ó,
que precisa ser trocada. São coisas pequenas e que os nossos visitantes... Vamos pensar nos nossos visitantes agora, não só o pessoal do Projeto Rondon, mas também agora, no final de semana, teremos o pessoal do Jeep Club, teremos o pessoal do autódromo, né, dos carros, e as pessoas que vêm prestigiar, vão passar por esse local e vão ver que existe um descuido. Olha só, por esse ângulo, se a gente pegar só o lado esquerdo da foto, está bonito. Apesar das coisas que estão lá para trás ainda precisarem, e faz parte de um outro projeto de revitalização, ok, sem problema, mas foi feito todo um ajardinamento, foi feito a calçada, foi feito a cerquinha bonitinha para a entrada dos carros, e aquela parede ali destoa com tudo isso, né? Além do que, por ser um local de comércio de hortifruti granjeiros, de peixe, né? É comércio de alimentos, precisa ter um pouco mais de cuidado. E aqui, só aproveitando a oportunidade, é claro que a prefeitura não tem nada a ver com isso, mas esse orelhão ele sofreu um acidente, né? Ele foi atropelado e alguém deixou ele encostado no poste, né? Então, em maneira oportuna, nós iremos encaminhar, aí sim precisamos encaminhar um ofício, ou um requerimento, uma moção para a empresa de telefonia para que corrija esse processo, né? Apesar de que ele está funcionando, mas se ventar muito, capaz de cair, né? Então, essas sugestões são sugestões, né, que eu irei enviar até a administração, porque são nesses pequenos detalhes que a gente acaba pecando, tropeçando. Não é nas pequenas pedras que tropeçamos, mas, aliás, não é nas grandes pedras que tropeçamos, sim nas pequenas. As grandes pedras a gente desvia, mas nas pequenas acaba dando uma impressão de desleixo, dando uma impressão de falta de cuidado, coisa que nós não acreditamos ser o desejo dessa administração, da administração pública, uma vez que é o nosso centro administrativo do município de São Bento do Sul. Além disso, senhor presidente, eu gostaria, e farei uma indicação com relação a isso, mas eu gostaria de me manifestar sobre a saída do Colégio Roberto Grant. Essa já é uma discussão há muito tempo feita, né, que nos horários de saída do Colégio Roberto Grant, 5 horas e 11h30, fosse colocado ali na esquina da Dom Pedro, ali onde tem o mercadinho, o mercado do Mercadori, né, fosse colocado um agente de trânsito para regulamentar, para regular aquele trânsito, porque os alunos saem do Colégio Roberto Grant e vêm em fila, e os carros ficam parados porque eles passam pela faixa e eles não esperam nada, eles vêm em fila. Então, que houvesse alguém para controlar isso. A quantidade, passa um tanto de alunos e vai dar vazão ao trânsito, ao fluxo de carros. Esperam aqueles alunos um pouquinho, passa um tanto de alunos. O senhor quer uma parte? Só uma palavrinha para claro. concluir. Acho que, atendendo o seu pedido antecipado, hoje, até porque eu passo sempre nesse horário ali, hoje tinha um agente de trânsito lá controlando o trânsito. Bom, então, que bom. Então, estamos olhando numa direção parecida. Então, certeza, se foi resolvido, ótimo, parabéns à administração, é isso que nós esperamos. Soluções rápidas, soluções ágeis e simples, mas que necessitam um comando para que isso aconteça. E fico muito feliz de saber já que essa situação já está resolvida. Seria isso, presidente. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, vereador. Vereador Fernando Malon. Senhores vereadores, senhor presidente, senhores vereadores, plateia nos assiste, internautas, imprensa, em complementação ao que o vereador Peti falou sobre ali da Dom Pedro II, aquela região ali, eu conversei essa semana, liguei para o chefe de gabinete, Pedro Vivo Diner, para que entrasse em contato com o setor responsável para avivar as faixas de pedestre, porque naquele lugar está bem apagado. Na frente do hospital, que é outra faixa muito utilizada, também está bastante apagada, e eles já vão fazer... Porque tem algumas faixas de pedestre que não são tão usadas, mas estes são muito usadas, e quem é de São Bento conhece, mas quem não é de São Bento talvez não conheça e acaba dando algum problema. Quero agradecer também ao chefe de gabinete, Pedro Ivo Diner, que encaminhou e já foi resolvido
tinha um problema na rua Itajaí, lá no loteamento Harald Bruno Endler, tinha um buraco que deu no asfalto lá, e eu pedi para que, me ligaram para pedir que fosse feito e já foi encaminhado. Estava uma discussão para ver quem é que tinha que arrumar lá, se era o Óbvio ou se era o Samay. Eu não sei quem arrumou, eu sei que o Samay, eu sei que foi arrumado. Né? Então, já estão mexendo lá, é um problema de cair do asfalto. Enfim, a gente vai apontando essas situações, que são situações para dar, como diz o vereador Márcio, é obrigação a fazer a manutenção, né? E estão buscando essa informação, essas orientações, até porque nós estamos muitas vezes na rua e podemos ver essas situações, a população nos cobra também. Enfim, eu quero comentar sobre a reunião de ontem que tivemos com o prefeito municipal. Eu considero que foi muito boa. Os vereadores mostraram os seus pontos de queixa. Uma reunião cordata, uma reunião muito educada, mas mostrando alguns pontos. E eu falei para o prefeito, porque apesar de eu ser da base do governo, mas é preciso que haja essa interação entre o legislativo e o executivo, mostrando também algumas coisas que precisam ser feitas, sobre especificamente a questão de não ter que ficar marcando horário para vereador, a não ser que o vereador que marque horário. Não é como foi o caso de ontem, que ontem sim, é uma reunião, mas uma conversa que um vereador tenha com o prefeito para não precisar marcar horário. O vereador chega lá, que seja atendido na hora. O vereador não vai lá para bater papo, o vereador vai lá para ver alguma coisa que precisa ser resolvida, tirar uma dúvida. Se o vereador não puder vir, que ligue e que seja atendido na hora. Também a questão de que o prefeito fala pelo Poder Executivo e não deixar segundo e terceiro escalão, e aí a gente vê que muitas vezes as críticas que vêm aqui do Legislativo é justamente por quê? Porque alguém que é do segundo e terceiro escalão não responde a contento, ou responde mal aos vereadores, e se responde mal aos vereadores, também responde mal à população, né? E que isso deve ser tomado providências. Mas já conversando na sala de comissões, que já teve gente do segundo e terceiro escalão que já mandou outra mensagem nova. Sempre os mesmos, vereador Lívio, sempre os mesmos. Lembra dos cabeças de bagre? São estes. São os cabeças de bagre. São os bagrinhos com cabeça de bagre. Que acham que têm o direito de retrucar. Se for para retrucar serviços que foram feitos na administração anterior, deixa para nós aqui. Se o vereador Márcio, o vereador Peter, o vereador Edi, falar de alguma coisa, a gente até pode falar. Mas na época de vocês. Mas os funcionários têm que fazer o serviço. Eles estão lá para fazer o serviço. Eles não estão lá para ficar discutindo política, e sim para trabalhar. O prefeito até pode, mas sempre com muita cautela, com muita educação e tudo. Nós também fazemos aqui, às vezes incisivamente, mas com educação. Não tem nada que ficar funcionário de setor A ou setor B. Não, nós não fizemos porque vocês não fizeram. Tá, não fizeram. Mas nós agora estamos lá para fazer. Enfim, essas reclamações. Obviamente que também deve, eu sempre falo em desarmar os espíritos, e os espíritos devem ser desarmados de ambos os lados. E vi a manifestação do vereador Peter aqui, dando as sugestões. Obviamente que quando vinha alguma reclamação, e aí aquela chacota, aquela gozação, isso também judia, né? Aí dá vontade de retrucar mesmo. Mas, enfim, feito dessa forma, com uma forma educada, isso tudo funciona. A verdade é que nós, vereadores, temos que nos desarmar, e mais do que ver cores partidárias, é questão de vermos São Bento do Sul. E o Executivo da mesma forma. Ontem só uma coisa, e aí eu vou fazer agora esse papel de retrucar, e o vereador Márcio ontem questionou, porque as nossas indicações não são atendidas. Cristo Redentor, nem as nossas eram nas nossas épocas, né? Quando o PP estava lá. Isso acontecia. Mas não, às vezes não é. Muitas vezes, eu lhe dou a parte. Muitas vezes não é porque não quer fazer, porque o vereador PP ou do DEM que indicou. Não é esse o caso. Às vezes é porque não dá para fazer, ou tem que ver e tal. Eu só acho. Isso gasta tempo, isso gasta
tem que fazer as informações. Mas talvez fosse o caso de se responder que a indicação tal não é possível agora, ou não é possível, ou é possível de outra forma. Dá tempo, gasta tempo, faz com que às vezes tenha que destacar alguém. Mas, às vezes, destacar alguém para fazer isso em prol de um bom entendimento, de um bom relacionamento, poupa tempo em outras ações que nós possamos vir discutir. Pois não, vereador Márcio? Com essa questão, até um período até tinha essa resposta, né? Ao mesmo tempo, uma vez nós conversamos sobre isso. Agora, com relação ao atendimento, da minha parte, o vereador Lídio foi vereador na gestão passada e ele sabe da forma como eram conduzidos os trabalhos. Então, o tratamento tinha atendimento, sim, muito, muito diferente do que é hoje. E, realmente, indicações de melhorias, eu não tive atendida nenhuma. Agora, de manutenção é outra história, né? Como a gente colocou. Então, a gente esteve lá justamente para colocar quais as dificuldades. E eu gosto de falar olhando no olho mesmo, né? Foi o que aconteceu lá. Né? Obrigado. Eu aqui estou usando o senhor como representante do PP, até porque eu sou presidente do PP. Sei que o senhor presidente tem que assumir essa coisa, né? Não é só para o bem, é para o mal também. Né? Existiam indicações que não eram nem dado bola dos vereadores do PMDB na época, nem era dado bola, em muitos setores. Sei, o vereador Lívio já tinha falado isso, e o vereador Luiz Cives falava que o atendimento de Vossa Excelência era bom. Atendia, funcionava e tudo e tal. Né? Mas, às vezes, nem tudo consegue fazer, mas pelo menos responde que não dá para fazer. Né? Isso funciona. Mas, na verdade, eu falei o seu nome porque o senhor é o presidente do PP, para mostrar que também não era bem assim. Mas isso, o fato é. Daqui em diante, vamos buscar esse entendimento. O senhor quer uma parte? Pois não. Até para completar, senhor presidente, nós vereadores, o trabalho do Márcio, e ficou muito marcado um pedido de melhoria, através de uma indicação que eu fiz, a qual foi feita a reabertura da estrada Rio Negro. Isso lá ficou muito bonito, é uma estrada bonita. O trabalho que Vossa Excelência fez lá ficou marcado. Hoje, passando naquela rua lá, eu, de vez em quando, passo lá, até porque é um desvio para andar a cavalo, né? Eu disse aqui é o trabalho do Márcio, e o qual a gente vem pleiteando junto ao nosso executivo para que continue em outras ruas do município, para que vai reabrindo, porque são ruas antigas, a qual o mato vai tomando conta, a terra, e lá ficou muito bonito. Então, aquilo lá foi um serviço que marcou, mas realmente o senhor tem razão, o senhor me atendeu muitas vezes, o meu pedido sempre foi atendido. Obrigado. Vereador Tisco, uma parte? Permita uma parte? Pois não. Senhor presidente, senhores vereadores, já que esse assunto foi tocado nesse assunto, eu queria dizer assim que eu, como cidadão, tenho um sonho, entre muitos que a gente tem. Eu gostaria de ver a prefeitura não ser partidarizada. Né? Eu acho que é um dos grandes problemas que a gente tem, os nossos colaboradores da prefeitura tomarem partido. Né? E isso é complicado para o serviço, é complicado para quem está à frente da prefeitura, que parte de um partido trabalha a favor e parte do outro partido trabalha contra. E isso eu acho que é um dos grandes problemas que nós temos hoje e dificulta muito o trabalho de quem está à frente do Executivo, e é uma coisa que eu tenho um sonho. Gostaria de ver a prefeitura despartidarizada, onde todo mundo trabalhasse unido, sem um tentar o revés do outro, na intenção de conseguir melhoria ou de conseguir o poder para si. Obrigado. Só concluído, senhor presidente, tomando meu tempo, mas é rapidinho, 30 segundos. Os partidos vão existir e faz parte da legislação, mas eu acho que uma das soluções é a perenização de ações que dão resultado. Porque é doído ver que a gente faz um projeto, muitas vezes, que muda o governo e acabam como se não tivesse existido. E aí tem que começar a voltar tudo de novo quando voltar. Eu dou um exemplo, questão de bolsas de estudo, que eu estou querendo colocar na lei orgânica. Porque daí, para mudar a questão, colocar vinculado, que todo prefeito vai ter que respeitar, colocar um percentual da receita em bolsas de estudo. Porque daí não tem. Quer mudar, vai ter que mudar a lei orgânica. Para mudar a lei orgânica é mais difícil. São exemplos assim. Aí sim a coisa, os trabalhos não têm, param. Continuam. Mudam, mas continuam. Obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado, vereador. 3.
Vereador Edmar Geraldo Salomão. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham com sua presença, pessoal do Projeto Rondon, a imprensa que sempre nos acompanha e nos prestigia, quem nos acompanha pela internet, funcionários dessa casa, funcionários e assessores da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul. Hoje eu tinha umas coisas para falar, mas vou deixar para a semana que vem, mas eu só vim ocupar essa tribuna para cumprimentar todos os vereadores, aos que foram e aos que também não puderam ir ontem lá por motivo de trabalho, a gente entende perfeitamente, foi justificado lá o entendimento com o Executivo Municipal, e eu acho que é por aí o caminho. O vereador doutor Tício acaba de colocar isso, que usar uma administração apartidária, eu acho que é isso que o município precisa. Mas eu acho que o prefeito, ontem lá, gostaria, já que o Carvalho está aí, eu gostaria de dizer que, quando me referi à associação de moradores, ontem lá não era sua pessoa, era outra pessoa que lá estava, até, que acabou não dando satisfação. A gente deixou isso lá ontem na reunião, claro, para o prefeito, mas, para surpresa minha, eu acho que o prefeito, que a gente conhece desde menino, ele tem que reunir o primeiro escalão, o segundo escalão e determinar a eles que deem as instruções aos funcionários para que realmente seja acatado aquilo que foi decidido ontem lá. Quem manda é o prefeito e as atribuições são do prefeito, todas as determinações têm que ser do prefeito, porque ele é a autoridade maior no município, juntamente com o seu chefe de gabinete, nosso amigo Pedro Ivo Dina. Muito bem, mas para surpresa minha, hoje nas redes sociais já circulou uma iniciativa de um diretor da prefeitura, com sua opinião, tecendo críticas, primeiro tecendo elogios a esse vereador, por tudo que eu já fiz por São Bento do Sul, pelas funções que eu exerci, pelas vezes que eu fui secretário, pelas vezes que eu fui vereador, e no final me pega no pé, dizendo de que eu deveria ter olhado para trás, eu tenho aqui, ó, que nós poderíamos ter feito o serviço que eu estou solicitando lá no terminal rodoviário de passageiros, terminal lá da... Só que ele diz que, no nosso tempo, os outros prefeitos que passaram deveriam ter feito, ele diz aqui, que eles deveriam ter feito isso. Só que ele tem que lembrar que o acidente que houve com um táxi dentro do pátio foi no ano passado. Houve um acidente e a prefeitura tomou uma medida impedindo de que os táxis se acessassem, os carros se acessassem ao pátio do terminal para apanhar aquelas pessoas de idade, para apanhar passageiros com suas malas e carga e descarga de tudo que eles têm. Então, ele disse que nós devíamos ter feito, os outros prefeitos deviam ter feito, que criticar agora esse governo que sumiu agora, está escrito aqui, ó, prefeito, o governo assumiu agora, isso não é tão fácil, entende? Quer dizer, já tem gente falando pelos cotovelos, porque se é o prefeito que vai falar, é o prefeito que vai falar, eu entendi assim, ficou entendido assim, é o prefeito e o Pedro Ivo, vamos se dirigir a eles vão determinar sim ou não. Então, aqui nós temos aqui do diretor de trânsito do município, dizendo que nós não fomos capazes de... Nenhum prefeito foi capaz de fazer o que... Isso aí, essa solicitação que eu estou fazendo para que seja disponibilizado uma vaga lá para a apanha das pessoas de idade que não têm condições de... Então, ele coloca que os vereadores querem aparecer, e ficam usando aí a Câmara de Vereadores para tecer críticas em cima... Ninguém está criticando a administração, não. Nós aqui estamos solicitamos ao líder de governo para que ele... Eu até não... Eu acho que fica chato, porque nós saímos da reunião ontem, ó, ninguém vai... Mas ele diz que a gente quer aparecer e tal, e ele diz um problema assim, que a preocupação que eu tenho com as pessoas que têm deficiência e tal, que para ser carregado, que o carro faça a apanha dessas pessoas lá embaixo, ele diz num trecho que
que esse governo está no início, né, porque essa obra não foi feita, pasme, quem estava no governo anterior, porque era para resolver na época, nós tínhamos que fazer alguém dar uma trombada lá dentro, na época, lá embaixo, bater um carro, bater em alguém lá, para daí nós tomar essa providência. Não tinha até então, não tinha problema nenhum. Nós estamos só pedindo uma coisa que é de interesse da comunidade, né? Mas como ele disse que nós queremos se mostrar politicamente, então nós ficamos falando isso aqui, que ele já ligou diversas vezes para mim, não sei, no meu telefone, pode ser no outro telefone que eu já ativei, mas nesse não. E aqui tem o nosso gabinete à disposição para qualquer coisa, para nós conversar, todos os senhores têm, está à disposição, o funcionário está lá para atender, para ver se nós não recebemos ligação nenhuma, entende? Mas ele diz que pessoas com deficiência física, eu não acreditei quando eu li isso aqui na rede social, pessoas com deficiência física existem desde o início do mundo. Vocês já viram disso? Eu não acreditei, mas em todos os casos, eu vou parar a minha locução, eu vou lhe conceder uma parte, vereador Fernando. Por não. Nós estávamos conversando na sala de comissões. Isso chama-se subir no banco. Sobe no banco, aí reina mais uma vez, aí põe a corda no pescoço, aí reina mais uma vez, vem alguém e chuta o banco. Isso só serve para atrapalhar. Isso, se alguém acha que uma manifestação dessa vai ganhar pontos, não ganha. Isso chama-se subir no banquinho. E eu falei ontem, porque na minha época também tinha. E eu vivia dando puxão de orelha e, em alguns casos, eu tive, inclusive, que mandar embora. Porque não dá. Eles atrapalham o relacionamento que nós temos. Seja com o legislativo, com entidades, tal. Ah, porque não fizeram. Tá, tudo bem. Mas, então, agora chegou a vez de fazer. Até, por N motivos, talvez um desses, que mudou de governo, de partido, né? Não estavam satisfeitos com a administração anterior, mudaram. Agora, se ficar, porque não fizeram lá, querem que nós façamos agora sim. O povo espera da prefeitura que faça as coisas. Não é possível fazer tudo. Mas eu só quis comentar isso aí, porque nós comentamos, isso aí é subir no banquinho. Quem acha, funcionário que acha que com isso ganha voto, ganha pontos na administração, está muito enganado. Obrigado. Só, vereador Fernando Malon, Vossa Excelência colocou aqui que, inclusive, não está ativada a Comissão de Trânsito, na última sessão, que tem que ser criada a Comissão de Trânsito. E ele diz aqui, que, em letras bem maiúsculas, em negrito, que quer lembrar que qualquer alteração no trânsito deve passar pela Comissão de Trânsito, como esse do terminal de passageiro. Mas só, isso aí, quando a minha avó andava de bicicleta, nós já sabia disso aí, sabe? Então agora, vem com essa colocação aqui, dizendo que nós fazemos esse tipo de pedido porque queremos aparecer. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos. Nossa vida pública é uma vida limpa, vida aberta, pedimos voto, olhamos nos olhos das pessoas. Os senhores são testemunha disso, todos os senhores que foram eleitos aqui. Nós não precisamos nada, ninguém precisa aparecer, não. Até porque, se nós quisermos aparecer, nós penduramos uma melancia no pescoço para poder aparecer. Nós não fazemos isso. Agora, também, eu não gosto de entrar em discussão de rede social, eu não gosto, eu não faço isso. Mas isso aí, a minha assessoria hoje copiou e me entregou isso antes de vir para cá. Eu disse, mas eu não acredito. Acabamos de sair lá de um pacto que fizemos com o prefeito, e aí me vem essa barbaridade aqui que eu não posso concordar. É o tal do negócio. Às vezes tem que dar um cargo para uma pessoa para você conhecer a pessoa. Então eu vou parar por aqui hoje, porque eu não... Isso aí é... Muito obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores, pela oportunidade. Transmito a condução dos trabalhos ao vereador Edmar Geraldo Salomão. Assumindo os trabalhos dessa mesa diretora, eu concedo a palavra livre ao vereador César Godoy por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, rapidamente também, já que hoje o vereador Fernando... Quem nos viu, quem nos vê, vereador Fernando Malon? Há um ano atrás nós estávamos nos engalfinhando aqui, tanto passou que hoje todas as manifestações que Vossa Excelência fez refletiu exatamente o que eu ia dizer. E eu queria cumprimentar também o vereador, falei isso para o vereador Pete, pela forma com que ajudou a conduzir a reunião de ontem. Porque uma coisa são 6 vereadores de oposição simplesmente falar para um prefeito que de outro lado, vamos chamar assim, outra coisa é o próprio vereador que representa aqui
evidentemente, numa outra condição do vereador Lírio, o vereador Ricardo e o vereador Green, mas esse vereador que é aquele, vamos chamar de responsável por defender com mais vontade o governo, mostrando o que está acontecendo de errado. Isso eu acho que foi o que desequilibrou a balança para o bem. Tá? Vamos chamar assim. Eu queria lhe cumprimentar, falei isso para o vereador Pete, porque eu acho que foi determinante a sua participação ontem para um bom entendimento. Eu acho que o senhor mostrou aquilo que, se nós falássemos, não teriam tanta força, porque poderia soar como simplesmente uma reclamação politiqueira. Isso eu lhe cumprimento por isso e queria agradecer também por isso. Dizer que em alguns jornais foi citado aqui, muito dos problemas entre executivo e legislativo está nos bagrinhos. Quando o jornal colocou isso, e eu acho que a palavra é certa, não é dizendo que o vereador é melhor do que qualquer outra pessoa, de forma alguma. É só que não pode ficar acontecendo isso. O servidor, o Arno, que criticou o vereador Ede ali, já se desentendeu comigo, se desentendeu com o Bogo. Não pode ser assim, a coisa tem que funcionar. E a última crítica dele eu olhei, faz 14 minutos. Já deu tempo de ler o jornal. Não pode acontecer desse jeito. Então, mas eu acho que agora nós vamos caminhar bem melhor do que vínhamos caminhando. Eu acredito que a reunião de ontem foi profícua, ela vai atingir os resultados a que foram propostos, e eu acredito que sim, vamos viver dias melhores. E para vivermos dias melhores, eu peço que o Márcio coloque as fotos da rua Eduardo Trinques, no mesmo tom que o vereador Pete, não deu tempo de fazer indicação nem nada. Essa rua é aquela que sai na rua Paulo Parucker, na esquerda nós temos o FISC. O que aconteceu ali? A rua Paulo Parucker é asfaltada, essa extremidade aqui de baixo também é asfaltada. Os servidores públicos municipais foram arrumar as lajotas que estavam saindo, e os moradores, não conhecendo a burocracia que é, argumentaram, falaram, olha, tem asfalto naquela ponta e nessa ponta, só fica esse meio, esse pedaço sem. Não dá para asfaltar também? Aí os servidores falaram assim, tá bom, nós vamos ver se podemos, e foram embora. E faz 1 mês e meio e não voltaram. Foram comprar cigarro e não voltaram, né, Maurício? Porque ali perto das proximidades da casa do Maurício. Deixaram assim, o que acontece? Os estudantes de inglês ali do FISC estacionam o carro ali na rua, na esquerda, e do lado da direita tem aquele monte de areia. Então, tranca a rua. Sem contar que deixaram a rua num estado deplorável. Lembrando também que nós tivemos uma onda de sol e calor de mais de 20 e poucos dias, que poderia ter sido feita essa obra. Então, fica a sugestão, a dica, não como forma de indicação, porque eu não tive esse tempo, vereadores, mas para que a prefeitura termine o serviço ali, depois veja se vai assaltar, mas que não deixe dessa forma desleixada ali, até porque logo acima, 300 metros acima, originou um pedido de informação que os moradores dali também estavam reclamando da forma com que foi deixado as lajotas. Então, fica o pedido. Eu queria pedir outra coisa também, vereadores. Esse veio um pedido que já me veio da imprensa e de 3 assessores parlamentares que percebem os nossos debates, e eles me fizeram esse pedido no final do ano passado, eu vou fazer pela primeira vez. É quanto aos apartes. Eu acho que o aparte é saudável, a gente tem que apartear quando for necessário, mas que nos limitemos a uma parte mais breve, que não seja um discurso dentro do outro. Eu estou falando disso hoje porque numa das falas aqui o vereador Lírio falou, o Márcio falou, o Tirso falou, e mais um falou, e eu não estou recriminando que se apartei de forma alguma, mas que para que não vire um discurso dentro do outro. Isso tem gente que reclama e acho que a gente acaba se estendendo demais. É um pedido que eu faço de forma pública para que a gente seja um pouquinho mais comedido na hora dos apartes. E por fim, e não menos importante, pelo contrário, eu acredito que vai ser a ferramenta desse ano, a grande inovação desse ano que a gente traz na Câmara de Vereadores, depois, fruto de muito trabalho do pessoal da MEP, que faz a transmissão online, é a inauguração do Jornal da Câmara. Antes de eu falar do jornal, eu peço ao Edson da cabine que coloque o vídeo de lançamento e depois, rapidamente, eu explico como vai funcionar aos outros 9 vereadores. Edson, você pode fazer a gentileza? Olá, seja bem-vindo ao Jornal da Câmara. A partir deste mês de fevereiro, o Legislativo de São Bento do Sul está inovando. Fazendo política de cidadania, lançamos o Jornal da Câmara Municipal.
Em 2013, tivemos o início das transmissões das sessões plenárias online, onde você, munícipe de São Bento, pôde acompanhar os trabalhos ao vivo. Neste ano, 2014, acompanhando a evolução, a 17ª legislatura chega com mais uma novidade. Direto, fiel aos fatos, o Jornal da Câmara apresentará entrevistas, reportagens dos bairros e as notícias mais relevantes. Todo esse processo de aprimoramento e divulgação estará disponível a todos na internet, servindo de apoio aos cidadãos, transparecendo tudo sobre a Câmara e seus vereadores. Este é o Jornal da Câmara, levando a política da cidade até a sua casa, através do site www.cmsbs.sc.gov.br. Aguardamos por você! Queria agradecer e cumprimentar, antes de mais nada, a equipe do Edson, da MEP, que, na minha modesta opinião, faz um trabalho brilhante. No curto tempo de espaço que tiveram para elaborar todo esse primeiro momento e tudo mais, eu acredito que essa TV Câmara, esse Jornal da Câmara, ele vai vir para somar, para agregar. As regras de funcionamento nós vamos discutir entre os 10 vereadores, mas tudo é condicionado ao contrato de licitação que foi feito, evidentemente, mas para dizer que a base desse jornal, como nós não temos um canal aberto de televisão, ele vai funcionar predominantemente na internet. Mas eu sei que tem uma grande... atinge o público e ele vai conseguir mostrar de forma resumida os fatos de 15 em 15 dias, tudo aquilo que foi aprovado, rejeitado, discutido, de mais significativo vai ser feito um apanhado geral nessa TV Câmara e a cada 15 dias um dos vereadores vai poder ter uma pauta que queira na rua. O vereador Lírio quer abordar algum assunto de interesse da comunidade que te chegou, a equipe do Jornal da Câmara vai junto e vai fazer uma matéria jornalística como outra qualquer que se tem. E eu acredito que assim a gente vai conseguir uma proximidade ainda maior com a comunidade e também vai conseguir fazer com que as ações da Câmara se tornem efetivas para aquele morador que se sente afetado, que deve ser afetado pela política local de uma forma correta, justa e bastante transparente. É com esse objetivo que o Jornal da Câmara nasce. Essa chamada serve para mostrar os objetivos e eu tenho certeza, aqueles que quiserem se utilizar do serviço, os vereadores, quero dizer assim, vai ter na mão uma forma muito mais fácil de chegar a todos os cantos da cidade. Seja um problema que afeta, por exemplo, o bairro Cruzeiro ou o bairro da Serra Alta, vai saber exatamente como pensa aquele bairro, o que está acontecendo naquele bairro de forma, como disse o apresentador, fiel, transparente e imparcial. É isso que a gente busca. Então, nos próximos dias, na próxima semana, será enviado aos vereadores as regras de como deve funcionar o agendamento e cada vereador, dentro de um esquema que nós estamos montando, terá um tempo para as tomadas externas. Por exemplo, como citou o Edson, nós tivemos uma discussão bastante... Estamos vivendo, embora não tenha chegado aqui, uma discussão bastante significativa quanto à intenção da Prefeitura, dos vereadores de Corupá em indexar o território nosso para eles. Quem sabe uma matéria jornalística a respeito disso para mostrar o que, na minha visão, não é do jeito que eles estão falando. Ouvindo os moradores e mostrando o que pensamos a respeito. Então, eu espero que todos aproveitem, os 10 vereadores, e principalmente que a sociedade de São Bento do Sul aproveite esse novo mecanismo que chega para marcar um novo tempo, uma nova era em termos de informação da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, é isso. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, vereador. Eu devolvo os trabalhos dessa mesa diretora ao vereador César Godoy. E não havendo nada mais a ser tratado, eu agradeço a presença e o trabalho dos senhores vereadores, convocando-os para a próxima reunião ordinária que se realizará no dia 24 de fevereiro, segunda-feira, às 19 horas. Eu já estou listado.